Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Dias atrás, lá na Bélgica, o povo fez um movimento pichando e pedindo para derrubar a estátua do imperador Leopoldo II do século XIX. Por que fizeram isso? Porque na verdade essa imagem heróica de Leopoldo II está muito questionada ao seu passado, quando a Bélgica dominou a região do Congo, na África, e todo o tratamento que Leopoldo II fez, o governo dele realizou em relação aos africanos, com toda a sua crueldade e principalmente ligando-se inclusive até a sua insensatez em relação a esse tratamento. Por causa desse passado cruel de Leopoldo II, os belgas não querem mais reverenciá-lo como um mito ou como um herói de sua história. E no Brasil vem se discutindo isso ultimamente, principalmente em São Paulo, em relação à imagem de um povo conhecido como bandeirantes, onde os bandeirantes tinham uma imagem de desbravadores heróicos, da história do Brasil, mas que de uns tempos para cá vem tendo essa imagem desmistificada, tá certo? Então vamos falar um pouquinho na aula de hoje a respeito desses bandeirantes, do bandeirantismo. Então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, peço para você, se inscrever no canal, dê o like no vídeo, acione o sininho, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos para fazer tudo isso ter um alcance imenso e nos tornarmos uma realidade, ok? Também quero falar da Click Design, design gráfico e fotografia dos meus amigos Cleison e Venise, que são responsáveis pela elaboração da logo do canal e que recomendo sempre porque é uma empresa fantástica de design em Campo Grande. Tá legal? Bom, quem foram os bandeirantes? Antes de falar quem foram os bandeirantes, nós vamos falar um pouquinho sobre o bandeirantismo. Bandeirantismo, na verdade, foi uma ação, uma realização, feita a partir do século XVII, mais precisamente em 1680, 1670, quando decidiu-se, por introduzir a colonização, ou a exploração da região do interior do Brasil. Como você sabe, o Brasil foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária, onde todo o litoral brasileiro pertencia a Portugal e a outra extensão territorial brasileira pertenceria à Espanha, certo? É claro que a linha imaginária ela terminava exatamente nas delimitações geográficas, nas serras e assim por diante, tá certo? E aí você tem dois movimentos com a mesma finalidade, mas diferentes, você tem a entrada. Quem eram as entradas, na verdade? As entradas eram grupos financiados pela coroa portuguesa com a finalidade de aprisionar índios, destruir quilombos e procurar ouro. A entrada ela era financiada pela coroa portuguesa. Portanto, a entrada era um movimento estatal, um movimento lícito, ok? As bandeiras tinham a mesma finalidade de aprisionamento de índios, destruição de quilombos, procura de metais preciosos, porém as bandeiras elas eram financiadas por particulares, mais precisamente por fazendeiros que viam a queda da economia açucareira por causa dos holandeses, e aí se perceberam que o momento era esse de aprisionar índios, enfim, de financiar esses particulares para poder realizar toda essa exploração no interior do Brasil. E quem foram esses caras financiados pelos particulares? Receberam o nome de bandeirantes porque eram eles que realizavam as bandeiras. E receberam o nome de bandeiras porque à frente da expedição geralmente vinha uma bandeira de teor católico, ligada àquele momento de Brasil colonial. Tá legal? Essas bandeiras tiveram 3 tipos de bandeiras diferentes, mas as mais famosas foram a bandeira de preação, que é a bandeira de aprisionamento de indígenas. Os bandeirantes adentravam o território interiorano do Brasil para capturar indígenas, escravizar esses indígenas e vendê-los como mão de obra para esses fazendeiros. Uma solução mais barata, porque o preço dos negros era muito alto nas mãos dos traficantes de escravos. Outra bandeira foi a bandeira de contrato, onde havia ali um acordo para recuperar negros fujões das fazendas de açúcar, principalmente do Nordeste.
essas bandeiras de contrato foram responsáveis por descobrir e destruir os quilombos, uma das maiores resistências dos negros à escravidão. E a terceira foi a bandeira de ouro, né? Bandeira aurífera, onde eles tinham a intenção de procurar metais preciosos, tá certo? E esses bandeirantes, eles vão descobrir ouro, mais precisamente em 1695, numa região chamada Rio das Velhas, né? Onde hoje, em Minas Gerais, está localizada as cidades de Caeté e Sabará, bem ali naquela região ali, tá certo? Tive o prazer de visitar essas cidades, recomendo, ela é maravilhosa, tem a primeira casa de fundição da história do Brasil em Sabará, recomendo vocês a visitarem, ok? Esses bandeirantes vão ficar famosos na história exatamente com a descoberta do ouro, mas essa prática bandeirante já vinha sendo realizada antes, nessa interiorização do Brasil, principalmente em relação aos indígenas, certo? Os bandeirantes, eles adentravam o interior do Brasil não para pegar indígenas nas matas, eles tinham medo desses índios, eles iam pegar indígenas nas missões jesuíticas. Então haviam essas missões que as igrejas católicas realizaram, né, que os jesuítas fizeram, principalmente, inicialmente os jesuítas espanhóis, posteriormente os portugueses, né? Mas havia essas missões jesuíticas, onde dentro dessas missões tinha muitos indígenas que trabalhavam ali, né? Os bandeirantes adentravam essas missões, destruíam as missões, capturavam indígenas, né? Alguns outros que não se permitiam, né? Ou não aceitavam eram mortos, né? Mas eles capturavam esses indígenas para depois vendê-los como escravos nas plantações, ou utilizar desses indígenas para fazer parte do grupo, né? Como forma de guia, né? Enfim, para ajudar os bandeirantes nesse processo de interiorização brasileira, certo? Só lembrar você, tem um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, né, que é muito reverenciado como herói, né, bandeirante e tal. Ele foi o responsável pela destruição do quilombo dos Palmares, onde nesse ataque ele matou muita gente dentro do quilombo, tá certo? Então, quando eu disse lá no início que é uma imagem heróica dos bandeirantes, existe aquela imagem desbravadora, né? Geralmente os bandeirantes eram colocados assim, né? Eram retratados uma imagem heróica, né? O físico bem forte, né? Um cara, uma pele muito tranquila, serena, mas de uns tempos para cá essa imagem vem sendo desmistificada. Os bandeirantes, na verdade, eles foram mercenários, paupérrimos mercenários, porque para aceitar desbravar aquele interior do Brasil, na época do século XVII, quase inexplorável, né? Por fama, imagina, eles queriam dinheiro, então eram mercenários, paupérrimos, certo? Alguns muito magros, quase desnutridos, porque a caminhada era, né, imensa, certo? E tem essas mãos sujas de sangue em relação a assassinatos de indígenas e negros, né, durante todo o processo de bandeirantismo realizado por essas pessoas. Outra imagem, né, você tem do Anhanguera, o Diabo Loiro, né, quando ele bota álcool no copo, já viram essa historinha, né? Ele bota álcool no copo e atia fogo. Como os indígenas nunca tinham visto aquilo, eles acharam, ele passou essa imagem para os indígenas de que ele tinha o poder de atear fogo nos riachos e nos rios. E se os indígenas não fizessem aquilo que ele estava falando, ele ia atear fogo em todas as águas que cercavam as aldeias, né? E aí, né, claro, ele foi muito safo, né, foi inteligente, mas uma crueldade isso aí, não é? Sem contar o grande personagem que nos levou a fazer esse vídeo hoje. Lembra lá atrás, no começo do vídeo, eu falei da imagem de Leopoldo II, que estava sendo questionada a respeito, né, da manutenção dela, né, de toda mão suja de sangue. Existe uma imagem em São Paulo, uma estátua de um cara chamado Borba Gato, né? Borba Gato foi paulista, foi genro de Fernão Dias Paz, também bandeirante, e junto com seu sogro ele fez parte dessas expedições bandeirantes, né? Onde conta a história de Borba Gato, que lá em Minas Gerais ele se desentendeu com Fidalgo, matou o cara, para não ser preso ele fugiu para as matas, onde por sorte ele descobre ouro nas regiões de Caeté, onde é Caeté hoje. Depois ele vai negociar, né, com as autoridades locais sua absolvição,
Em troca disso, ele mostraria o lugar exato onde ele encontrou o ouro. Ele é absolvido e ganha cargos políticos depois, de tenente e tudo mais, né? E ele vai ser responsável pelo início da Guerra dos Emboabas, que foram os bandeirantes dos paulistas contra, né, os bandeirantes que adentraram a região. Enfim, ele tem um passado marcado das mãos cheias de sangue, e os paulistas recentemente não querem mais associar a sua história, a história de uma cidade tão bela, de uma história tão bonita como São Paulo, associar a personagens que têm no seu passado atrocidades como assassinatos de indígenas, de negros, de injustiças, de tudo mais. Tá certo? Então, essa é a grande discussão. Os bandeirantes que foram vistos como grandes desbravadores, né, não foram tão desbravadores assim, né? Na verdade, eles foram mercenários, mas que tiveram atuações extremamente, né, assassinas em relação a negros e indígenas naquele momento, tá certo? Só uma curiosidade também, os bandeirantes hoje, eles são, né, tão... A construção da imagem do bandeirante, ela é tão, né, absurda, que eles não fazem eles não têm nome de rua, eles têm nome de rodovias, não é? Fernão Dias Paz, Raposo Tavares, né? Aí você tem ali, né, a Anhanguera, aí você tem, né, a rodovia dos imigrantes. Então, ou seja, a estrutura montada heróica dos bandeirantes, ela é tamanha que eles fazem parte hoje de nomes de rodovias, tá certo? Então é isso que eu gostaria de falar com vocês, essa desmistificação da imagem heróica que girava em torno dos bandeirantes. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado e se inscreva no canal, dê o like no vídeo, acione o sininho e compartilhe o canal para transformar em realidade, tá certo? Forte beijo para vocês e até a próxima aula.